Olá pessoal, um olá especial para você que vem acompanhando o programa Marque Certo aqui da Justiça do Trabalho da 23ª Região. Meu nome é Ana Tércia, sou analista judiciária da área judiciária. Passei no último concurso que teve para servidores e hoje em dia faço parte da equipe da 4ª Vara da Justiça do Trabalho. A equiparação salarial não é um tema assim tão difícil, mas as bancas examinadoras adoram, porque é um tema cheio de detalhes, cheio de requisitos, tem prazos, tem exceções, e é aí que você, concursando, que talvez não esteja tão atento, acaba caindo naquelas famosas pegadinhas. Então vamos ler com bastante atenção a nossa pergunta da semana. Afrodite trabalhou para a empresa Artemis Produções por 9 meses. Exerceu as funções de operadora de telemarketing, tendo ingressado na empresa 1 ano após a admissão da funcionária Vênus, que também exercia as mesmas funções de Afrodite. Vênus recebia salário superior em 20%, razão pela qual Afrodite ajuizou a ação trabalhista pretendendo diferenças salariais por equiparação salarial com a colega. A empresa não possuía quadro de carreiras. Nessa situação, é correto afirmar que, opção A, haverá direito porque a lei permite um acréscimo de apenas 10% para cada ano de diferença entre as pessoas que exerçam a mesma função na empresa. B, não há direito em razão da diferença de tempo entre as empregadas de 1 ano, ainda que exerçam a mesma função. Item C. Não há direito porque o empregador poderá usar o seu poder diretivo e determinar o valor de salário superior para seus empregados, ainda que exerçam a mesma função. Item D. Haverá direito porque são idênticas as funções, ainda que haja diferença de produtividade e perfeição técnica entre as empregadas. Item E. Haverá direito à isonomia salarial, visto que há identidade funcional entre as trabalhadoras e o tempo de exercício na função não é superior a 2 anos. Quando se fala em equiparação salarial, a gente tem que ter gravado na nossa cabeça que o legislador quis trazer o princípio da isonomia para ser aplicado na remuneração do trabalhador. Mas é claro que ele não vai aplicar aleatoriamente, ele precisa cumprir alguns requisitos. E esses requisitos a gente vai encontrar no artigo 461 da CLT. É muito importante que o concursando tenha gravado no seu coraçãozinho, na sua cabeça, a literalidade deste artigo, que é de suma importância. Vamos à leitura? Artigo 461 da CLT. Sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, na mesma localidade, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, nacionalidade ou idade. Parágrafo 1º. Trabalho de igual valor, para os fins deste capítulo, será o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço não for superior a 2 anos. Parágrafo 2º. O dispositivo deste artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreiras, hipótese em que as promoções deverão obedecer aos critérios de antiguidade e merecimento. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo anterior, as promoções deverão ser feitas alternadamente, por merecimento e por antiguidade, dentro de cada categoria profissional. Parágrafo 4º. O trabalhador readaptado em nova função por motivo de deficiência física ou mental, atestada pelo órgão competente da Previdência Social, não servirá de paradigma para fins de equiparação salarial. Depois da leitura do artigo, a gente pode verificar que a lei nos dá alguns requisitos. É bom lembrar que esses requisitos são cumulativos. Vamos fazer um exercício de memória. A lei fala para mim que para a equiparação salarial seja efetivada, precisa do quê? Da mesma função, mesmo empregador, mesma localidade, mesma perfeição técnica, mesma produtividade. A diferença não pode ser até 2 anos entre as funções. E também o quadro de carreiras, não pode ter o quadro de carreiras.
Eu vou falar um pouco da função, da mesma função. No que se refere à mesma função, é bom que o concursando tem que ter em mente que não se trata da nomenclatura, da denominação do cargo. O interessante é a gente verificar quais que são as tarefas que o trabalhador exerce. Essas têm que ser a mesma função. No que se refere à localidade, é importante a gente ter em mente que trata-se do mesmo município. A legislação também permite que sejam municípios diferentes, mas contanto que seja da mesma região metropolitana. Com relação ao quadro de carreiras, a gente tem que ter em mente também que não se trata de qualquer quadro de carreiras. É um quadro de carreiras homologado pela entidade competente, que é o Ministério do Trabalho. Mas você deve estar perguntando, mas Natércia, eu acho que eu já li isso em algum lugar, eu tô entendendo o que você está querendo me dizer. Sim, você já leu sim, concursando que está esperto, está atento, já fez a leitura da súmula 6 do TST. Mas nós vamos ler novamente para poder gravar no seu coraçãozinho, ter em mente bem claro e não errar na hora da prova. Súmula 6, equiparação salarial, artigo 461 da CLT. Item 1. Para os fins previstos no parágrafo 2º do artigo 461 da CLT, só é válido o quadro de pessoal organizado em carreiras quando homologado pelo Ministério do Trabalho, excluindo-se apenas dessa exigência o quadro de carreiras das entidades de direito público da administração direta, autárquica e fundacional, aprovado por ato administrativo da autoridade competente. Item 2. Para efeito de equiparação de salário em caso de trabalho igual, conta-se o tempo de serviço na função e não no emprego. Item 3. A equiparação salarial só é possível se o empregado e o paradigma exercerem a mesma função, desempenhando as mesmas tarefas, não se importando se os cargos têm ou não a mesma denominação. Item 4. É desnecessário que, ao tempo da reclamação sobre equiparação salarial, reclamante e paradigma estejam a serviço do estabelecimento, desde que o pedido se relacione com situação pretérita. Eu não vou ler a sequência dos outros itens, eu vou pular direto ao item 7 da súmula. Item 7. Desde que atendidos os requisitos do artigo 461 da CLT, é possível a equiparação salarial de trabalho intelectual, que pode ser avaliado por sua perfeição técnica, cuja aferição terá critérios objetivos. Item 8. É do empregador o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da equiparação salarial. Item 9. Na ação de equiparação salarial, a prescrição é parcial e só alcança as diferenças salariais vencidas no período de 5 anos que precedeu o ajuizamento. Item 10. O conceito de mesma localidade, de que trata o artigo 461 da CLT, refere-se, em princípio, ao mesmo município ou a municípios distintos que, comprovadamente, pertençam à mesma região metropolitana. Ok, nós já fizemos a leitura do artigo 461 da CLT e demos uma passada rápida na súmula 6 do TST. Acho que a gente vai conseguir resolver essa questão. Vamos ler os itens? Item A. Haverá direito porque a lei permite um acréscimo de apenas 10% para cada ano de diferença entre as pessoas que exerçam a mesma função na empresa. Não, gente, 10% não. Em nenhum momento o legislador fala em porcentagem. Item B. Não há direito em razão da diferença de tempo entre as empregadas de 1 ano, ainda que exerçam a mesma função. Não, né, gente? A pegadinha é do examinador. Nós sabemos agora que fizemos a leitura do artigo 461 que a diferença entre as funções tem que ser de até 2 anos. Item C. Não há direito porque o empregador poderá usar seu poder diretivo e determinar o valor de salário superior para seus empregados, ainda que exerçam a mesma função. Não, né, gente?
O empregador não pode usar seu poder diretivo. A legislação traz requisitos bem claros, bem objetivos. Item D. Haverá direito porque são idênticas as funções, ainda que haja diferença de produtividade e perfeição técnica entre as empregadas. Também não, né, gente? Nós temos já gravado no nosso coração que tem que ter a mesma perfeição técnica e a mesma produtividade. Item E. Haverá direito à isonomia salarial, visto que há identidade funcional entre as trabalhadoras e o tempo de exercício na função não é superior a 2 anos. Isso, a letra E é a alternativa correta. O tempo de exercício na função não é superior a 2 anos. Ok, acertamos a questão, estamos nos sentindo preparados. Na terça, eu acho que dessa vez vou passar no concurso, estou sentindo que vai ser minha vez, estou entendendo tudo de equiparação salarial, mas às vezes quando eu leio os itens 5 e 6 da súmula 6, me dá uma palpitação, um suador, eu não sei o que acontece, eu não consigo entender. Calma, vamos fazer a leitura desses itens. Item 5. A cessão de empregados não exclui a equiparação salarial, embora exercida a função em órgão governamental estranho à cedente, se essa responde pelos salários do paradigma e do reclamante. Item 6. Presentes os pressupostos do artigo 461 da CLT, é irrelevante as circunstâncias de que o desnível salarial tenha origem em decisão judicial que beneficiou o paradigma, exceto a. Se decorrente de vantagem pessoal ou tese jurídica superada pela jurisprudência de corte superior. B. Na hipótese de equiparação salarial em cadeia, suscitada em defesa, se o empregador produzir prova do alegado fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito à equiparação salarial em relação ao paradigma remoto, considerada irrelevante para esse efeito a existência de diferença de tempo de serviço na função superior a 2 anos entre o reclamante e os empregados paradigmas, componentes da cadeia equiparatória, à exceção do paradigma imediato. O item 5 da súmula 6 traz para a gente a cessão de empregados. Eu vou trazer um exemplo do professor Ricardo Rezende para poder ilustrar melhor essa situação. Eu, na Tércia, trabalho como secretária da empresa de coleta de lixo aqui do município de Cuiabá. A Maria também. Nós duas somos secretárias. Mas acontece que eu vou ser cedida para a empresa de transportes públicos aqui da capital. Vou continuar secretariando lá. Contudo, a empresa de coleta de lixo continua pagando o meu salário. A secretária Maria está ganhando mais do que eu. Então, nesse caso, eu posso sim ingressar com uma ação trabalhista requerendo a equiparação salarial com a Maria. Destaco, então, que a empresa de coleta de lixo é quem está pagando o salário meu e da Maria, apesar de eu estar trabalhando na empresa de transportes públicos. O item 6 da súmula 6 do TST traz para a gente a situação de equiparação salarial por cadeia. O que quer dizer isso? Eu ingresso com uma ação de equiparação salarial, requerendo a equiparação salarial com a Maria. E nessa ação judicial, eu tenho meu pleito julgado procedente, deferido. Os meus coleguinhas, na hora que forem entrar com uma ação trabalhista também requerendo equiparação salarial, não vão levar em conta a Maria, mas sim a minha ação judicial. A gente tem que estar atento que os meus coleguinhas têm que levar em consideração esse prazo não superior na mesma função de 2 anos com relação a mim, que é o paradigma imediato. A Maria, que é a paradigma remota, que foi aquela primeira que eu entrei requerendo, não precisa ter essa diferença não superior a 2 anos. Isso tem que estar bem claro na cabecinha e no coraçãozinho dos nossos concursandos.
Isso aí, pessoal. Agora, para consolidar mesmo esse entendimento de tudo que a gente já viu, já acompanhou até aqui, eu sei que você deve estar cansado, que já deve estar enjoado, mas você, concursando que sabe que sua aprovação está chegando, vamos ler comigo uma ementa de um acórdão aqui do TRT da 23ª Região para poder consolidar mesmo esse entendimento no seu coraçãozinho. TRT-RO 20-68 do ano de 2013. Origem: Vara do Trabalho de Alto Araguaia. Relatora: desembargadora Maria Berenice. Ementa: equiparação salarial. Artigo 461 da CLT. Configuração: conforme preceitua o artigo 461 da CLT, caracteriza-se a equiparação salarial quando a função é idêntica, o trabalho é de igual valor, prestado ao mesmo empregador, na mesma localidade e que não haja diferença de tempo de serviço superior a 2 anos entre o paradigma e o paragonado, tampouco quadro de carreiras na empresa. A prova testemunhal revelou a identidade de funções entre o autor e o paradigma, inclusive com a operação das mesmas máquinas. Ao sustentar a diferença de qualificação técnica no trabalho desenvolvido pelo obreiro para justificar a diferença salarial, a ré atraiu para si o ônus de provar o alegado e dele não se desvencilhou, a contento, razão pela qual se mantém a sentença que a condenou ao pagamento das respectivas diferenças salariais. Nega-se provimento no particular. Olha só, a empresa muito danada pagava salários diferentes para uma e para outra pessoa. E o que aconteceu? O reclamante ingressou com a ação trabalhista e no juízo de primeiro grau ele teve seu pleito reconhecido, teve a equiparação salarial. A empresa inconformada entrou com um recurso que foi negado. A empresa alegou uma diferença na qualificação técnica para justificar esse aumento de salário com relação ao paradigma. Mas a empresa não conseguiu, alegou, mas não conseguiu comprovar o fato. Então, o nosso tribunal manteve, sim, a decisão do juízo de primeiro grau. Lembra que a gente já comentou que é do empregador a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos e modificativos da equiparação salarial? Bem legal esse julgado para você dar uma lida e fixar os nossos conhecimentos de hoje. Então é isso, pessoal. Desejo a vocês um ótimo carnaval. Sei que você, concursando bem atento, vai estar sambando nas avenidas das súmulas do TST, que é de muita valia para você que vai fazer a prova, que vai passar nesse concurso. Desejo a todos uma ótima prova e espero vê-los aqui no nosso Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região. Um beijo a todos e até mais!